Nós vamos prosseguir desde já para a segunda parte da nossa tarde, para o painel apostar nas pessoas, os profissionais. Esta segunda parte da tarde é dedicada ao capital humano e é sobre isso que vamos falar nesta segunda parte. O objetivo é o de discutirmos os caminhos de mudança necessários para uma gestão efetiva do capital humano. E nesse âmbito temos 3 temas essenciais. Os modelos de valorização e reconhecimento profissional, a criação de mecanismos de remuneração e de recompensa e as questões de motivação e de retenção de profissionais. Para discutir este tema, nós contamos com um painel de excelência, um painel de especialistas. A doutora Rubina Correia, que nos vai acompanhar à distância, que é médica especialista em Medicina Geral e Familiar, membro do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e presidente do Conselho Nacional de Ensino e Investigação Médica. O doutor Francisco Miranda Rodrigues, psicólogo e bastonário da Ordem dos Psicólogos, que na sua atividade profissional enquanto psicólogo tem também debatido estes temas e tem especial interesse por estes temas da gestão de equipas, do desenvolvimento pessoal e da liderança, e o Dr. Vítor Papão, economista e diretor-geral da Gilead Sciences, que nos poderá dar aqui uma perspectiva diferente de uma empresa privada e que, portanto, tem outro tipo de ferramentas e outro tipo de recursos que geralmente as instituições do Serviço Nacional de Saúde não têm. Se não se importarem, dada a proximidade, eu vou recolocar a máscara que tinha colocado no início da sessão. Portanto, eu começaria esta sessão pela doutora Rubina Correia, que está, como vos disse, à distância, através de Zoom. Muito boa tarde, doutora Rubina. Dizia eu que, em cuidados de saúde, a criação de uma equipa multidisciplinar, a criação de uma equipa de trabalho em cuidados de saúde é uma questão que demora anos. É um conhecimento acumulado, é um capital de conhecimento que vai sendo acumulado numa equipa e essa equipa também é fundamental para a formação de outros profissionais que são incorporados na equipa ao longo do tempo. Nós temos assistido, e eu trabalho num hospital, mas tenho conhecimento que isso também acontece nos hospitais, temos assistido com alguma frequência à desagregação de algumas destas equipas, muitas vezes por saída de profissionais. Por saída de profissionais, quer para o setor privado, mas muitas vezes até para outros países, portanto, para o estrangeiro. Isto tem acontecido também com frequência crescente, e que naturalmente nos leva a refletir sobre o investimento que estamos a fazer nestas equipas, e que muitas vezes é um investimento de anos, como eu dizia, e que se tem perdido, infelizmente. E a minha pergunta é: porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que nós não somos capazes, neste momento, o que é que nos falta fazer para reter este talento, para manter estas equipas que, em boa verdade, são o cerne da nossa qualidade de prestação de cuidados de saúde? Obrigada pelo convite, para a Ordem dos Médicos poder estar cá representada a discutir esta temática tão importante, e eu dou os meus parabéns à APA por todo o empenho que tem tido em melhorar as organizações de saúde em Portugal. É um trabalho notório. Essa pergunta que me coloca é chamada uma pergunta para $1 milhão, porque realmente é um problema que se vive no mundo inteiro, mas em Portugal temos realidades muito locais que importa olhar com atenção. Quando falamos em recursos humanos, em saúde, uma grande parte são os profissionais de saúde, mas não só. E importa também olhar para todas as outras classes que estão no setor da saúde e que fazem toda a diferença no apoio aos profissionais de saúde que estão no terreno.
Portanto, temos que olhar isto como um todo que é, e uma máquina oleada que faz com que toda a gente se sinta bem e motivada. A crise pandémica que nós estamos a atravessar veio colocar a saúde à frente da economia e veio alterar um bocadinho todo o paradigma que até então nós tínhamos estado a viver e conhecíamos. Portanto, veio colocar um nível de pressão diferente nos cuidados de saúde, na medicina e na ciência, de modo a que possa cada vez mais estar aliada e alinhada com o não provocar uma crise social, ou pelo menos diminuir os efeitos que a pandemia assim terá. E a crise vem realmente demonstrar o valor da saúde na economia de um país, e é tempo de reconhecer o trabalho extraordinário que os nossos profissionais de saúde em Portugal têm feito e fizeram pela economia do país nesta primeira onda pandémica. E é importante que se retirem lições na política de recursos humanos e repensar se ela é realmente, como disse, se ela é realmente aposta nos profissionais de saúde. Uma vez que ouvimos da parte dos políticos muitas vezes dizer que eles são uma força motriz do sistema e que nesta fase obrigou a um trabalho reforçado, onde foram expostas várias assimetrias, quer a nível regionais, quer a nível, portanto, diferentes regiões do país, quer a nível de algumas insuficiências que tínhamos em termos de cuidados de saúde a nível de intensivos, em termos de profissional qualificado para o efeito, mas realmente a resposta foi positiva e o fator diferenciador apontado, quer nacional, quer internacionalmente, tem a ver com os recursos humanos. Agora, pergunta-me o que é feito no terreno para motivar esses profissionais, que é o recurso mais valioso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Orçamento de Estado, vemos que é um bocadinho uma mão cheia de nada em termos de investimento. Fala-se em dinheiro, subsídio de risco, mas aqui, para os que estão na linha da frente, mas aqui colocam-se várias questões. Quem são os que estão na linha da frente? De que modo é que isto irá ser feito? E quererá isto dizer que os profissionais que estão na retaguarda são menos importantes? Quem está a manter em sobrecarga, porque os médicos e os enfermeiros e os secretários clínicos e os técnicos de diagnóstico e terapêutica não duplicaram para se dividirem, ou não temos dois corpos de intervenção. Quem está na retaguarda em sobrecarga é menos importante e que faz sustentar a economia, o controle das doenças crónicas é menos importante, está em menos sobrecarga do que os que estão em linha da frente. Num ponto de vista de gestão de estratégia de pessoas, não poderá ser isto desmotivador para quem está a trabalhar em sobrecarga? Portanto, seria importante pelos líderes das organizações repensar tudo isto e repensar que os profissionais de saúde, tal como os doentes, gostam de ser tratados de forma especial. Necessitam de namoro, é como um contrato de trabalho, é como um casamento. Precisamos estar sempre a dar atenção ao outro, precisamos de valorizar os vários eixos. Eu daqui penso que falo um bocadinho por todas as carreiras ou todas as profissões. Necessitamos, mais do que subsídios, da valorização das carreiras. Temos os enfermeiros que estão há anos a lutar, temos o secretariado clínico, os secretários clínicos que recebem pouco mais do que o ordenado mínimo para um trabalho que nesta fase está a ser tão desgastante e que o trabalho deles faz sobremaneira que tudo flua melhor e que os doentes se sintam melhor atendidos. Portanto, faz uma parte importante da equipa de prestação de cuidados. Necessitamos da parte do que eu posso dizer, da parte da ordem dos médicos, portanto, valorização da carreira. E precisamos de valorizar os vários eixos em que assenta o profissionalismo médico, ter uma atividade assistencial com proteção, com estruturas físicas e tecnológicas que nos permitam prestar uns bons cuidados, sem pôr em risco a nossa vida, a da nossa família e também a nossa prestação aos pacientes, tendo o exemplo das centrais, da linha telefónica, da parte tecnológica, não nos permitir ter uma telemedicina
que permita quer a proteção de dados, quer nós visualizarmos o doente. O contacto telefónico não é a nossa forma de fazer medicina, não é a nossa forma em que nos sentimos confortáveis, em que temos garante de segurança clínica. Terá que haver um investimento na investigação e na inovação e uma aposta forte no ensino e na formação, um cuidado extremoso pelo internato médico e não ser uma forma de mão de obra barata e ser uma forma de garante da boa prestação de cuidados e no futuro temos bons profissionais a cuidar da população. Isto sim faz uma retenção dos profissionais no SNS e com um acompanhamento contínuo ao longo da carreira. Agora, em termos de financeiros, poderá haver um investimento e queríamos que nesse Orçamento de Estado tivesse mais representado um modelo de equipas de alto rendimento, como as USFs, os CRIs, que incluíssem o profissional de saúde, nomeadamente da minha parte que falo o médico, mas também todas as outras áreas, na governação clínica, na tomada de decisão junto dos líderes e como o deverá ser nas burocracias profissionais. E gostaríamos de ver de uma gestão descentralizada em OSFs e CRIs que demonstraram já ganhos em saúde com melhor motivação e empenho dos profissionais, tendo por base um pagamento diferenciado baseado no valor e nos resultados que querem em saúde, mas não assentes apenas em ganhos financeiros, também assentes em indicadores que demonstrem evidência em ganhos em saúde e não meros indicadores que retirem o custo-oportunidade de uma boa dedicação clínica e que não tenham eficácia clínica. Portanto, isto tudo acho que responde um bocadinho, né, à pergunta do $1 milhão, sendo que deixo uma questão, se não importaria que os líderes tivessem uma gestão por objetivos e responsabilização pelos resultados, no sentido de quem vai ser o responsável, o X ou Y, porque leva à fuga dos profissionais de saúde do SNS, para os privados, que têm uma política de gestão, estratégia das pessoas que provoca o engagement e que mantém muito atento às necessidades do profissional de saúde. Mais uma vez falo aqui da parte dos médicos com elevados com elevado apoio na formação, com atenção aos focos e às áreas de interesse de cada profissional. Tudo isto leva a que o profissional esteja mais motivado e que queira ficar ligado à instituição. Não deveria haver uma responsabilização pelas políticas que são adotadas por quem lidera as organizações de saúde, que leva a que exista uma demanda até do país? Eu dou um exemplo, por exemplo, o concurso de Medicina Geral e Familiar, agora da época de outubro, 41% dos recém-especialistas não aceitaram vaga do SNS. 41%. Isto é um grito de atenção numa das áreas que é mais carenciada no SNS. Sim. Não, de facto, eu aqui posso falar em nome da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que partilhamos inteiramente desse entendimento em relação à necessidade de associar incentivos a desempenho. Utilizando um modelo e há vários, um modelo que está a ser utilizado nas USFs, ou o modelo dos Centros de Responsabilidade Integrados. Aliás, nós há mais de um ano tivemos a oportunidade de reunir com todos os grupos parlamentares e elencando um conjunto de prioridades, as prioridades que nos pareciam que deveriam ser implementadas a curto prazo no Serviço Nacional de Saúde, e esta questão constava dessa lista de prioridades, a necessidade de alterarmos a forma como contratamos, como recompensamos, como remuneramos os nossos profissionais de saúde, passando a ter em conta o seu desempenho e, como disse, não só numa lógica pura de produção, mas tendo em conta questões de qualidade e de valor que é acrescentado a cada processo. E, portanto, estamos inteiramente de acordo, sendo que com o atual enquadramento legal, isso só pode ser feito em tipologias muito específicas, nomeadamente nos centros de responsabilidade, e que têm vindo a ser implementados em alguns hospitais,
sendo que irão existir sempre áreas onde isso vai ser mais difícil de aplicar e, portanto, se calhar o que faria sentido era uma revisão da forma como estamos a contratar e como estamos a pagar à generalidade dos profissionais, de uma forma mais alargada. Não é? Esta questão leva-me ao segundo tema. Eu pedi à doutora Rubina que ficasse mais um bocadinho connosco, eu tenho uma outra questão para lhe colocar mais à frente. Leva-me a uma outra questão relacionada com a avaliação de desempenho, questão para a qual eu pedi a colaboração do Dr. Francisco Rodrigues. A avaliação de desempenho em Portugal é feita essencialmente por CIADAP, não é? E a progressão das pessoas, e este parece-me que é um aspecto importante para a motivação dos profissionais. A percepção que eu tenho é que a pessoa poder olhar para o seu futuro e perspectivar onde é que vai estar daqui a 2, 4, 6, 10 anos, de que forma é que vai progredir em termos profissionais, até onde é que vai poder chegar em termos de diferenciação, de desenvolvimento. Esta é uma questão importante para manter o profissional motivado. Ora, esta progressão faz-se à partida com base em avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho na administração pública faz-se por CIADAP, e, em média, em regra, não diria em média, diria em regra, um profissional demora 10 anos a atingir os pontos necessários para progredir. 10 anos. E, como sabemos também, nos últimos orçamentos de Estado, estas progressões, estas valorizações remuneratórias que poderiam decorrer dessas progressões têm estado vedadas. E, portanto, não só temos um ciclo que demora 10 anos a percorrer, como depois a consequência desse ciclo e desse processo de avaliação acaba por não existir e, portanto, é um processo inconsequente e muito difícil de explicar aos trabalhadores. A experiência que eu tenho é que muitos trabalhadores não o valorizam devidamente e, em muitos casos, acaba por, de facto, cair em desuso porque não vem a consequência desse sistema de avaliação. Portanto, a pergunta para a qual eu pedi a colaboração do Dr. Francisco Rodrigues é se isto faz sentido, se o ciclo não deveria ser mais curto, se não deveríamos ter uma associação muito mais rápida entre a recompensa e o desempenho, e se isto não é importante, criarmos ao profissional esta expectativa de progressão. Ok, muito obrigado. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Pois, de facto, segundo o que sabemos, não é muito efetiva uma política que pretenda a valorização, a motivação de um qualquer profissional, se aquilo que é feito atira para fora daquilo que são horizontes razoáveis temporais as consequências da sua ação. Mas antes disso, há que dizer qual é que é verdadeiramente, há que enquadrar esta resposta naquilo que é a importância ou não de determinado tipo de valorização para esta motivação dos profissionais. E estamos agora a falar da questão motivacional, que também tem, enfim, também poderá ter aqui depois um outro tipo de enquadramento. Mas para a questão de motivacional, enfim, existem vários modelos segundo os quais podemos olhar para a motivação e sobre aquilo que interfere com a motivação, mas se nós seguirmos um modelo em que nós lemos o que se passa com as pessoas de uma organização e percebemos que autonomia, que competência e que suporte social são 3 dimensões críticas para a motivação de um profissional, e que a competência, quando nós falamos em competência, estamos a falar de possibilitar o exercício das competências desse profissional e possibilitar o reconhecimento dessas competências. No fundo, que a pessoa sente que as suas competências
estão a poder, de facto, ser exercidas, que aliás é quase, se quisermos entrar do ponto de vista conceptual, é quase inerente, a competência implica o seu exercício. Portanto, esse exercício da competência, passando até um bocadinho da redundância, é algo importante para a motivação, haver essa possibilidade. Se eu não puder exercitá-la, isso contribui para uma desmotivação, se assim quisermos dizer. Por outro lado, se eu não tiver o reconhecimento quando exerço essa competência, e não sinto que há uma valorização do trabalho que estou a fazer e do exercício dessa competência, isso também impacta negativamente na minha motivação. Essa é uma dimensão. Outra dimensão é a da autonomia. E eu já farei a ligação, inclusivamente, com mecanismos como o CIADAP a propósito disto. A autonomia significa muito mais do que entregar um conjunto de tarefas e ter um espartilho muito rígido do ponto de vista hierárquico relativamente àquilo que cada um pode fazer. Significa muito mais do que isso e, portanto, significa que cada profissional, ao seu nível de atuação, tem que conseguir sentir que tem um certo nível de controlo sobre aquilo que é a sua missão dentro da organização, que lhe é confiado o exercício das suas competências, sem estar dependente a todo o tempo de decisões de segundos e terceiros, e que essa autonomia é, aliás, uma autonomia que tem uma ligação direta com a missão da própria organização, independentemente do seu nível hierárquico, e eu julgo que nós temos um problema aí na forma como olhamos para pessoas que são apresentadas em termos de organograma muitas vezes e depois também em termos de valores salariais, isso se verifica muito cá por baixo na pirâmide. E, no entanto, elas fazem muitas vezes trabalho que às vezes o trabalho que ninguém quer fazer. Isso acontece em muitas organizações, isso é curioso. Nem sempre acontece aquilo que foi aqui relatado relativamente aos médicos, em que os médicos não aceitam determinadas condições e por isso não vão. Isto é já a um nível de muito maior qualificação, mas também acontece a níveis de mais baixa qualificação. E depois a questão da rede social, do suporte social que existe, ou seja, das dinâmicas que são criadas dentro da organização, de apoio, de partilha, de cooperação entre as pessoas que trabalham naquela organização. Estas três dimensões são três dimensões críticas para a motivação. A avaliação de desempenho, se é feita num espartilho do ponto de vista temporal, é um espartilho no sentido em que só se consegue olhar para consequências dentro de uma rigidez temporal à la longue, que retira daquilo que é a sensação de eu faço isto, eu tenho esta competência, exerço-a e vejo um reconhecimento disso. Quer dizer, eu sinto esse reconhecimento e, portanto, eu não perco a rastreabilidade a esse reconhecimento e, de facto, o CIADAP, na prática, acaba por não permitir exatamente isso. E isso está muito ligado também, penso eu, à forma como se gere e confere até um determinado papel a quem avalia. Onde, na verdade, a sua própria autonomia também está muito cortada. Autonomia e responsabilização. E é como se nós, no serviço público, considerássemos que ninguém em todos os graus, a partir do momento em que se sai do topo da pirâmide, ninguém está em condições de verdadeiramente ser responsabilizado. E, na verdade, eu não sei se está. Eu, na verdade, também não sei se está. Mas se isso acontece, ou seja, se nós fazemos este racional que é eu não consigo responsabilizar, logo não passa autonomia. Logo não passa autonomia, eu preciso de deixar tudo muito escrito, muito rigidificado em procedimentos ou em letras de lei, de modo a que isto seja mesmo como eu, legislador, ou eu,
que penseie a gestão pública, tenha a garantia que isto é mesmo feito assim. E, portanto, o princípio é o princípio da desconfiança. É o princípio que o agente público, o profissional no serviço público, não vai fazer as coisas com o sentido de missão e com o cumprimento daquilo que é a sua função, assumindo toda a sua responsabilidade, e por isso não lhe é possível dar a autonomia. Para concluir, dando um pouco a imagem daquilo que acontece muitas vezes em casa na relação de muitos pais com os filhos, porque eu julgo que há aqui, de facto, uma certa dose de paternalismo nesta forma como nós pensamos a administração pública a este nível. É que, muitas vezes, nós lidamos com as crianças numa lógica permanentemente, ou seja, independentemente da idade, na lógica de elas são crianças e por isso eu assumo a responsabilidade na totalidade de todas as coisas, não lhes confiro autonomia porque receio que elas possam errar ou correr riscos que eu prefiro que não corram, porque considero que eventualmente não têm as competências para tal, ou tenho receio de como é que vão utilizar essa autonomia, e portanto eu não faço qualquer treino até desse exercício da autonomia. Quando chega mais tarde, sei lá, aos 18 anos ou assim, ou 19, ou 20, ou cada vez mais tarde, eu chego a uma altura, estou farto disto, tens que assumir a responsabilidade. Mas isso é coisa que nunca aprendeu a fazer. E eu acho que nós na administração pública, de vez em quando, assistimos a alguns desabafos relativamente a esta matéria, mas no fundo todas as condições que estão a ser criadas é precisamente para que aconteça o contrário, para que não aconteça isso. Portanto, o espanto, muitas vezes, é de facto existirem pessoas que têm uma motivação intrínseca tal e um sentido de missão tal, que independentemente dessas condições exteriores, fazem-no e, portanto, são contribuintes ativos para aquilo que se pretenderia em termos de desempenho, mesmo que o sistema à volta não esteja montado para estimular mais e para dar as melhores condições para que isso aconteça. Mas só acrescentar mais uma coisa. Agora, motivação, e por isto que eu disse aqui, motivação não é igual, é uma das coisas que contribui para, mas não é igual a valor permanentemente mais elevado de remuneração, por exemplo, ou a prémios. Não é. E, portanto, o que nós temos o que nós sabemos é que isso é verdade, que há um contributo, há uma percentagem daquilo que conta para esta motivação que é mais elevada, tanto menor for o rendimento que as pessoas oferem. Ou seja, se eu tiver um rendimento que é baixo, e particularmente baixo relativamente àquilo que são as necessidades que eu tenho, porque toda a gente gostará à partida de ganhar mais, não é? Portanto, não é isso que está em causa. Portanto, quando estamos a falar em motivação, não estamos a falar do que é que nós gostamos, estamos a falar do que é que nos impele para uma determinada ação. E nesse sentido, isso tem um impacto tanto maior quanto menor for o rendimento que as pessoas têm face às necessidades que têm. A partir do momento em que nós subimos na cadeia de valor e que as pessoas têm um rendimento mais de acordo com as necessidades que possam ter, esse impacto existe, mas é menor. É por isso, por exemplo, que é uma autêntica falácia quando se fala de que é muito importante no mercado remunerar-se os administradores de grandes empresas com prémios muito chorudos, porque senão eles não rendem. Isso não é verdade. É simplesmente porque toda a gente gosta de ganhar mais, toda a gente gosta de ter prémios mais elevados e se numa empresa me atribuem prémios mais elevados, eu prefiro essa empresa do que a outra, à partida, se tudo o resto for mais ou menos igual. E a esse nível isso até poderá ser. Mas é por isso, e não porque as pessoas passem a fazer melhor o seu trabalho. Sim. Ainda em relação a esta questão da motivação, a percepção que eu tenho é que quando as pessoas sentem que contam, que são ouvidas, que de alguma forma a sua opinião conta nas decisões, esse é um forte fator de motivação. Para além das questões salariais e de carreira, de progressão, o sentir que conta e que faz parte de um grupo da tal rede é extremamente importante. Há sistemas de saúde que estruturaram isto.
há sistemas de saúde que têm programas específicos para o NHS, por exemplo, o Sistema de Saúde inglês tem um sistema para promover o engagement, a palavra que usam, que provavelmente podemos traduzir para compromisso com os objetivos do sistema de saúde ou compromisso com os objetivos de um hospital. E isso às vezes falta. Eu também concordo consigo, eu conheço vários que, apesar de não terem esses incentivos, têm este compromisso. Têm esta noção clara no seu dia-a-dia de que têm que contribuir para que isto aconteça. Sim. Mas essa forma de estar e forma de fazer não está generalizada. E como não está, e há estudos, o NHS tem estudos que apontam para que cerca de metade dos trabalhadores dos hospitais não têm esse compromisso. E como não têm, e como existe evidência que esse compromisso resulta em melhores resultados em saúde, resulta em reduções de custos, resulta em aumentos de produtividade, e isto é quase uma questão de senso comum, com o trabalhador motivado, nem a questão nem é bem motivado, é comprometido com um trabalhador que se empenha mais e que, por exemplo, questões muito finas, mas que, por exemplo, tem tempos de turnover mais rápidos entre tempos cirúrgicos, porque está mais empenhado em promover aquele turnover, porque está comprometido com aquele resultado. E há países que estruturaram programas para promover isto. Sim. Por exemplo, incluindo os trabalhadores na tomada de decisões importantes sobre questões que lhes dizem respeito, seja instalações, seja condições de trabalho, o que seja. Portanto, e ao que parece com bons resultados. Não faria sentido... aliás, o primeiro passo disto é nós estudarmos isto. É percebermos. Portanto, o NHS tem isto por sistema. Todos os anos estuda até que ponto é que os trabalhadores deste sistema de saúde estão ou não estão comprometidos com os objetivos destes hospitais, destas unidades de saúde. E é a partir desse estudo que eles montam um plano de ação. Isto faria ou não sentido no nosso sistema? Isso faz muito sentido. Eu defendo que, e há muita evidência também sobre esta abordagem, que transversalmente, se nós trabalharmos o bem-estar e a prevenção de riscos psicossociais numa organização, nós criamos muito mais envolvimento, e esse envolvimento, mais do que o envolvimento com resultados que dizia, é o envolvimento com a própria organização e com o sistema que disse antes disso. Ou seja, no fundo, é um envolvimento mais saudável. Porquê? Porque se tiver um envolvimento com resultados, significa que, independentemente dos processos para chegar a esses resultados, estamos a falar do envolvimento com aqueles resultados apenas. Se estivermos a falar de um envolvimento mais sistémico e, portanto, mais de identificação até com a própria organização e com a sua missão, nós não temos só garantias com os resultados, temos garantias com os resultados, temos garantias com os diferentes processos, com as atitudes, com os comportamentos que aquele profissional vai ter. E, portanto, isso é muito mais impactante para toda a organização, porque tem depois impacto nos resultados que os outros também têm que ter. Portanto, o que eu diria é que, antes de mais, falta uma abordagem que tenha verdadeiramente mais centralidade, coloque as pessoas mesmo no centro do sistema. E eu temo que nós estejamos a demorar demasiado a perceber que, quando nós dizemos, e dizemos muitas vezes, que as pessoas é que fazem as organizações, que as pessoas são o principal capital das organizações, como se o capital, inclusive, fosse o valor máximo da coisa, que não estejamos, de facto, depois, na prática, a perceber como é que isso se transforma em algo palpável. O que é mesmo ter as pessoas nesse centro? Falou da tomada de decisão, pelo menos com envolvimento e partilhada. Essa é uma das formas. Porquê? Porque as pessoas percebem que têm algum controle sobre, e por isso é que eu referia as questões da autonomia e da competência. A pessoa entende que a sua competência é realmente necessária.
ou seja, a sua decisão, as decisões que toma, têm mesmo um impacto na organização. São valorizadas por isso. E que têm autonomia para o fazer. Quer dizer, estamos a falar de algo que está estudado e, pelo menos ao nível de estudos de caso, já está estudado desde os tempos em que o Japão se começou a reindustrializar a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, já estamos a falar de muito tempo. Mas, hoje em dia, com evidência muito robusta à volta disto. O bem-estar tem uma relação muito direta, mas o bem-estar, e, portanto, avaliar os riscos psicossociais numa organização, envolve avaliar engagement, avaliar os riscos psicossociais numa organização é indispensável para perceber quais são os semáforos, onde é que nós temos pontos que temos que intervir, que temos que depois criar planos de prevenção, e isto tem que ver com uma estratégia que não tem que ver com cumprir com nenhuma obrigação, tem que ver com nós melhorarmos a forma como estamos a gerir, tirarmos o melhor destas pessoas, permitirmos que estas pessoas que trabalham nas organizações vivam melhor este tempo que estão nas organizações e, por isso, rendam muito mais para estas organizações, se reduz a desperdício, se aumenta o valor acrescentado. Há estudos, inclusivamente, já, e mais do que estudos, já há negócios, inclusivamente, que partem da avaliação daquilo que é feito em termos de medidas de bem-estar em determinadas empresas. Por exemplo, há um estudo relativamente recente, com dados que foram analisados ao longo de 5 anos, de empresas que foram constituídas numa espécie de bolsa de valores, mas cujo critério para constituir, ao contrário de um Standard & Poor's 500, o critério que foi utilizado foi relativamente às medidas que aplicavam de promoção do bem-estar. E foi feita uma avaliação ao longo de 5 anos sobre a capitalização bolsista dessas organizações face ao SP500. E estamos a falar do dobro da capitalização bolsista, em termos de evolução de resultados finais. Há uma pessoa, que é o Dan Ariely, que convido a ver os estudos que tem nessa matéria, que demonstra isto muito cabalmente. E nós ainda estamos muito lentos a implementar como estratégias, transversalmente à organização, esta dimensão. E agora, eu preciso fazer uma ressalva. Quando nós estamos a falar de bem-estar, nós não estamos a falar, eu pelo menos não estou certamente, e enfim, em apresentação da ordem não estou a falar de certeza de bem-estar, como pequenas iniciativas avulsas que têm uma boa intenção, por vezes até de melhorar, às vezes é utilizado um certo conceito de felicidade nas organizações, eu não sei, eu não lido assim tão pacificamente com o conceito, mas sim de bem-estar, no fundo é isso que certamente pretenderíamos, mas que ao ser feito de forma avulsa, pontual, com iniciativas que muitas vezes são centradas nas pessoas individualmente, ou seja, queremos ajudar a pessoa, por exemplo, eu próprio cheguei a trabalhar e a fazer ações dentro dessa área, de ajudar à construção de estratégias para lidar com o stress. Mas isso estamos a trabalhar, assim simplificando, nós estamos a trabalhar já a um nível mais ou menos remediativo, na verdade, porque não estamos a olhar nada para o que é que causa, do ponto de vista organizacional, que aqueles níveis sejam atingidos e que haja um problema de gestão desses níveis. Isso já passámos isso e estamos a agir individualmente. E o que nós estamos a preconizar e o que os estudos e a evidência científica mais recente defende claramente é nós temos que apostar preventivamente, e isso tem que ver com a estrutura da própria organização, com as dinâmicas da organização, com a forma como a liderança é exercida. E, portanto, com a promoção do bem-estar ao nível de N variáveis que contribuem para esse bem-estar. Isso não tem que ver com pequeninas coisas, nem de relaxamento ou meditação, nem com atividades de outdoor. São tudo coisas que podem ser positivas, integradas dentro de um plano coerente, mas que não passam de panaceias se feitas de uma forma perfeitamente avulsa. E
E juntava a isto também um outro cuidado. Muitas vezes também se veste-se sob a roupagem dos cuidados com as pessoas determinado tipo de atividades que nem sempre têm, de facto, os cuidados com as pessoas por uma dupla razão. E eu estou-me a referir, por exemplo, quando se aposta mais uma vez no trabalho individual, que muitas vezes é necessário, de desenvolvimento pessoal dos trabalhadores nas organizações, por exemplo, com atividades como o coaching, e esse coaching, muitas vezes, e é por isso é que eu disse aqui uma dupla razão para eu afirmar isto, às vezes ele não está a ser feito à luz de nenhum interesse muito estratégico, senão algo que a empresa tem em vista, que até pode ter pouco a ver com aquilo que é até o interesse individual do trabalhador, na verdade. Ou, por outro lado, até pode haver muito boas intenções, mas depois contrata-se alguém que não sabe o que é que está a fazer porque não tem a formação adequada para isso. E, portanto, o que nós pensamos é algo integrado, com evidência científica, avaliando e depois criando planos de prevenção. E isso é absolutamente transversal e aumenta o engagement, está demonstrado. Sim. Muito obrigado. Dr. Vítor Papão, diretor-geral da Gilead, pode-nos dar aqui uma perspectiva, eu diria, bastante diferente, porque sendo diretor-geral numa empresa multinacional, numa farmacêutica multinacional privada, tenho aqui outros recursos que as instituições do Serviço Nacional de Saúde não têm aos vários níveis, quer ao nível de recrutamento, de talento, quer ao nível de retenção desse próprio talento, não é? Da forma como gerem as carreiras e os planos de desenvolvimento dos seus trabalhadores, das suas equipas, e, portanto, tem necessariamente aqui um conjunto de estratégias e de ferramentas que nós também gostaríamos de ter, e eu desafiava-o a falar-nos um bocadinho sobre isso, sobre que critérios é que utilizam, de que forma é que vocês identificam o talento e o captam, de que forma é que garantem que o retenham, porque uma empresa como a vossa, não tenho dúvidas, quer ter os melhores e quer desenvolver, portanto, estas pessoas, quer continuar a desenvolver estas pessoas a médio e longo prazo, porque a sobrevivência das empresas depende muito disto. E portanto, pedi-lhe aqui um bocadinho um retrato global, tanto quanto o tempo nos permitir, de como é que a Gilead gera esta área da captação, retenção e desenvolvimento dos seus profissionais. Muito boa tarde, obrigado pelo convite da ABAP para participar nesta mesa. A sua pergunta é realmente muito abrangente, sim, é verdade. Sim. Mas eu revejo, aliás, à medida que eu ouvindo os vários depoimentos, e particularmente este último que ouvimos, acabei por identificar, que nós aplicamos muitos dos conceitos que foram referidos e muita daquilo que é a base, não só teórica, mas depois também prática, que nos foi transmitida. Eu vejo-nos a aplicar essas bases, portanto, naquilo que é a gestão dos nossos recursos humanos. E a sua pergunta é muito concretamente sobre como é que nós identificamos, captamos e depois fazemos retenção dos nossos talentos, e eu diria que nós começamos, para todos os efeitos, antes de mais, com uma análise sobre, pensando sobre quais é que são os nossos objetivos estratégicos, enquanto empresa, quais é que são as áreas em que vamos intervir durante os próximos anos, e depois disso, tendo em conta também aquilo que nós antevemos que seja a nossa capacidade para intervir nessas áreas e depois para gerar também resultados nessas áreas em que estamos a trabalhar, pensar qual é que é a estrutura que precisamos então para chegar, para atingir os nossos propósitos. E a partir daí, a partir do momento em que nós definimos então esta estrutura que nós queremos, então depois perceber, muito bem, e com esta estrutura, que tipo de competências e que tipo de valências é que nós necessitamos para poder maximizar também, portanto, aquilo que é a nossa intervenção nestas áreas. A partir daí, depois passamos então à fase de identificação, sabendo o que é que nós necessitamos do ponto de vista de competências e valências, então, muito bem, temos em casa talento que nos permita
fazer o recrutamento interno ou temos que ir fora, temos que sair de dentro da empresa e ir procurar valências fora. E nós procuramos, sempre que possível, fazer recrutamento interno. E isso implica que muitas vezes vamos recrutar pessoas, não necessariamente já estejam prontas naquele momento para fazer aquela posição ou para fazer aquele lugar, mas que nós sabemos que podemos desenvolver para o fazer bem. Nós reconhecemos a competência, reconhecemos também capacidade para adquirir essas competências para depois poder desempenhar da melhor forma o lugar. Por vezes isto não é possível, porque, vamos lá ver, nós temos a confiança de que conseguimos e que temos a capacidade para desenvolver competências, mas por vezes há conhecimento técnico que nós não temos dentro de casa e então nessa altura temos então que ir fora buscá-lo. Mas se for uma questão de competências, então nesse caso nós temos a confiança de que conseguimos desenvolver as pessoas para adquirirem as competências que lhes permitam fazer um determinado lugar. Deixe-me dar-lhe um ou dois exemplos, só para tornar para não estarmos a falar portanto, no éter e para não sermos genéricos naquilo que estamos a dizer. Nós, por exemplo, quando nós fizemos, na altura em que a Gilead se preparou para lançar medicamentos na área da hepatite C, nós tivemos ocasião para recrutar internamente pessoas, mas também tivemos muitas vezes que ir fora ao mercado procurar pessoas que estavam a trabalhar noutras empresas ou que trabalharam noutras áreas de atividade. Porque o nosso conhecimento era relativamente limitado nesta área da hepatite C do país e aí havia uma necessidade de rapidamente nós também podermos construir a estrutura que tínhamos definido que era necessária. E, portanto, em alguns casos nós fomos fora e particularmente fomos à procura de pessoas que tinham experiência de trabalhar com hepatite C, mas noutros casos nós dentro daquilo, nós que somos da nossa área historicamente de excelência é a área dos antivirais, nós também tínhamos dentro de casa pessoas que podiam passar de uma área mais ligada com o VIH ou com a hepatite B para esta área da hepatite C. E, portanto, permitiu-nos poder não só recrutar dentro, mas também, quando era necessário, recrutar fora. E em qualquer circunstância, seja do recrutamento interno como do recrutamento externo, também é sempre claro que nós temos que fazer um investimento naquilo que é o conhecimento das pessoas e também naquilo que são o desenvolvimento de competências que, porventura, ainda não estão ao nível que nós pretenderíamos. E isso é uma ferramenta também é uma ferramenta de retenção, mas aí já lá iremos. Deixa-me falar primeiro, depois do ponto de vista de captação, porque também a captação interna também é um pouco diferente da captação externa. Do ponto de vista de captação interna, e aqui voltando a algumas das coisas que já ouvimos, se existe já uma base dentro da empresa em que as pessoas sentem que têm autonomia para fazer o seu trabalho, que lhes é dada confiança, ou seja, podem fazer o seu trabalho, podem cometer alguns erros, e depois, sempre e quando aprendam com esses erros, depois então não há, portanto, está tudo bem, não há problema. Se existe também a identificação com a missão da organização, se existe compromisso com aquilo que são os valores e com aquilo que é a missão da empresa, e existe o tal sentimento de pertença também ao grupo, então, quando nós desafiamos alguém para cumprir uma nova missão dentro da empresa, nós temos dentro de casa meio caminho andado para que essa pessoa aceite esse desafio. Porque sabe que vai ser colocada fora da sua zona de conforto, mas sabe que tem uma rede de segurança para o poder abraçar esse desafio e que nós estamos lá para as ajudar. E que quando lhes lançamos esse desafio, temos todo o interesse em que essa pessoa tenha sucesso nessa nova missão que lhe é confiada. Portanto, do ponto de vista interno, a captação muitas vezes é assim que a fazemos, ou seja, acaba por ser através da vivência dos valores da empresa e depois no dia-a-dia, da forma como trabalhamos, permite que as pessoas sintam, quando a empresa me pede para cumprir uma nova missão, para fazer um novo papel, está a fazer uma aposta e está-me a dar os meios para eu ter sucesso. Quando vamos fora, então aí, repara, de uma forma muito simples, nós normalmente conseguimos captar pessoas para dentro da empresa por duas razões. As pessoas conhecem a reputação, seja de Gilead, seja de outra empresa, conhecem a reputação da empresa e atrai-as
essa reputação e nós, obviamente, temos que lhes dar as condições para que as suas necessidades sejam cumpridas. Também já falámos disso há pouco. E essa é uma forma, portanto, do ponto de vista de captação é isso, não é? Nós conseguimos, no mínimo, dar-lhes as mesmas condições que elas têm hoje, e sempre que possível tentamos melhorá-las. E também há uma coisa mas também é muito importante, na altura de estarmos a selecionar pessoas que estão fora da empresa, que elas falar-lhes sobre aquilo que é a empresa, falar-lhes sobre os valores da empresa e procurar perceber se elas se identificam com isso, à entrada. Porque isto, nessa altura, tanto a empresa como a pessoa podem cometer o erro de, tal como quando se inicia um namoro, há um deslumbre com a outra parte, não é? E então, por vezes chegamos à conclusão, passado algum tempo, afinal isto não é aquilo que eu pensava que era. Portanto, nós nessa altura, nós temos muito cuidado de dizer ou procurar transmitir às pessoas porque é que elas deviam vir para a Gilead, mas também temos o cuidado de lhes dizer porque é que não deviam vir para a Gilead. Ou seja, procurar também explicar-lhes como é que funcionamos, no sentido para que elas procurar dar-lhes um entendimento mais completo de como é a empresa, de como é que ela trabalha e para que elas possam perceber se é isto mesmo que eu quero ou não quero. Porque isso depois também nos dá uma maior... Podemos perder algumas pessoas pelo caminho nessa fase, mas aquelas que vêm, depois também nós conseguimos retê-las mais facilmente à medida que o tempo passa. E por fim, a questão da retenção. Um dos principais mecanismos de retenção da empresa, lá está, as pessoas entram por causa das condições que lhes oferecemos e pela reputação da empresa, elas ficam na empresa e nós mantemos-las, acima de tudo, por duas razões. Primeiro, é por aquilo que falámos, da questão da autonomia, da confiança, ou seja, se reconhecem naquilo que é a missão da empresa e a forma como podem cumprir essa missão. E na maior parte das vezes também tem a ver com como é que são tratadas, ou seja, se a pessoa a quem reportam lhes confere essa autonomia, lhes dá confiança, se importa com elas, se as ouve e se lhes permite cometer erros e aprender com esses erros. Portanto, o chefe é um fator, talvez o fator principal, aquilo que leva a que as pessoas decidam eu não quero ficar. Dependendo de como são tratadas, depois mais facilmente tomam essa decisão. E, portanto, uma das coisas que nós fazemos, nós desenvolvemos ou procuramos desenvolver competências em todas as pessoas da empresa, independentemente de se é para poderem fazer da melhor forma ou se é para poderem ser cada vez mais competentes na função que têm hoje, ou se a nossa perspectiva é que elas poderão vir a fazer outros tipos de funções. Portanto, todas as pessoas merecem e devem ser desenvolvidas. No entanto, quando o desenvolvimento das pessoas que estão na estrutura hierárquica, que têm pessoas que lhes reportam, é ainda mais importante. Porque é fundamental que elas percebam, ou que essas pessoas que têm pessoas a reportar-lhes, sejam elas as primeiras a viver os valores da empresa e a tratar com respeito e com todo o cuidado as pessoas que lhes reportam. Portanto, o desenvolvimento dessas pessoas para nós é talvez ainda mais importante e é um trabalho contínuo que fazemos continuamente com eles. Doutora Rubina, não sei se ainda está connosco. Sim. Como está? Ouvíamos aqui o Dr. Vítor Papão falar-nos do desenvolvimento de competências e de como eles tinham, a Gilead, neste caso, tem como ponto de partida os seus objetivos. Portanto, que me parece uma ideia que faz todo o sentido, não é? Perceber primeiro aquilo que precisamos atingir, que objetivos, e em função disso as competências que temos de ter no nosso quadro de colaboradores. A pergunta que eu queria fazer é se não faz sentido, se não faria sentido nós termos um sistema semelhante, ou um pensamento semelhante para o Serviço Nacional de Saúde. Se o Serviço Nacional de Saúde não deveria ter uma política de formação dos seus recursos humanos, no caso dos médicos, de competências específicas, não estou a falar de especialidades, estou a falar de competências específicas dentro das várias especialidades. E faço-lhe esta pergunta porque já verifiquei várias vezes, já constatei várias vezes
em algumas unidades onde trabalhei, que eu não diria que é frequente, mas acontece o hospital, por exemplo, perder capacidade de fazer uma determinada técnica cirúrgica ou outra técnica, porque a única pessoa que sabia fazer aquela técnica, a única pessoa que dominava aquele aspecto, saiu, reformou-se, teve qualquer problema e, portanto, às vezes penso, tenho a impressão, mas gostava que nos falasse sobre isso, que não existe aqui um claro cruzamento entre aquilo que são os objetivos das unidades hospitalares e dos centros de saúde e as competências que têm os seus profissionais, muitas vezes, na verdade, nem são do conhecimento das próprias unidades hospitalares e dos centros de saúde. Portanto, não existe sequer uma base de dados onde isto conste, que competências específicas é que cada um dos nossos médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais tem, e que formação é que nós temos que fazer, que plano de formação estratégica é que temos que fazer para não termos problemas mais à frente. Isto faria ou não sentido? Claro que sim, isso faz todo o sentido, como falado pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos. Tudo isto está inerente à motivação e à ligação que os profissionais têm com a casa onde trabalham. A pessoa sentir-se valorizada e a valorização passa por realmente a pessoa poder exercer aquilo que sabe fazer melhor. Portanto, haver da parte dos líderes, dos gestores, de quem lidera a organização, o saber como é que aquela pessoa pode ser da melhor forma aproveitada, faz toda a diferença em a pessoa sentir-se, naquilo que eu dizia há pouco, sentir-se especial, sentir-se que é uma mais-valia, sentir que faz a diferença no mundo. O profissionalismo médico, no fundo, é um contrato que o médico tem com a sociedade, em que ele abdica de muitas das suas regalias pessoais e em termos de tempo que dedica à família, tempo que dedica a si próprio, para se manter continuamente a estudar, porque realmente os casos que lhes chegam são baseados na incerteza e exigem, tecnicamente, que ele se mantenha sempre atualizado e aí interage ou casa com a necessidade de formação permanente, porque o próprio profissional sente que para dar a melhor resposta, para não ter risco de ou deitar-se à noite, e isso irá acontecer, será que fiz bem, será que não fiz, necessita de se manter continuamente em formação. Sendo que algumas pessoas se dedicam a algumas áreas, e seria de todo desejável que pudessem aplicá-las e seria de todo desejável que houvesse mais médicos a aprender, mas muitas vezes os médicos fazem falta para a atividade assistencial e a atividade formativa e de investigação é um parente pobre da parte médica. Mas é um parente, no fundo, é um parente pobre que pode tornar a nossa saúde rica futuramente e enriquece as organizações. Ter mais do que uma pessoa terá que abdicar não do interno, mas de uma figura como se fosse um interno, a deixar de render em consultas durante uma fase, para ter uma equipa preparada para se substituir e criar assim o conceito de serviço. Tudo isto tem que ser apostas das organizações e também tem que ser de uma forma muito inteligente e adequada a diferentes realidades que vamos vivendo. Quero isto dizer, por exemplo, o conceito de emprego, o conceito de carreira vai variando ao longo da geração dos profissionais. Os jovens médicos de agora não querem o mesmo do que queriam os que já estão em quase final de carreira. É uma geração, os millennials, é uma geração que quer viver o presente, não lhe interessa o quê ou onde, e interessa é estar bem, fazer o seu melhor. O depois logo se virá, e as organizações têm que dar um salto, têm que ser líderes que saibam em que fase a sociedade está a viver. Tem que se adequar à nova realidade de recursos humanos, de pessoas que vão procurar de que forma é que o talento pode ser captado, o que é que lhes interessa, e realmente a formação desempenha um papel fundamental. Não sei se me está a ouvir. Sim, estou a ouvir muito bem.
Muito obrigado. Não. Eu tenho só tempo para mais uma última questão que, pela sua natureza, gostaria de colocar ao Dr. Francisco Rodrigues e que tem a ver, portanto, neste contexto de pandemia, com a saúde mental dos nossos trabalhadores e, em concreto, dos trabalhadores da saúde. Sabemos que tem sido um período extremamente exigente. Quando falamos com diretores de serviço, todos dizem que os seus trabalhadores estão exaustos. Portanto, isso é notório nas pessoas. E quando digo exaustos, não é exaustos fisicamente, é exaustos em termos psicológicos. Portanto, isso nota-se claramente nas pessoas, por pequenos detalhes, às vezes a falta de paciência, a falta de capacidade de perceber determinadas situações. Portanto, há claramente aqui uma mudança nos últimos meses e é perceptível na relação com as pessoas. E que obviamente é explicada por vários meses de sobrecarga tremenda de trabalho, com horas acrescidas, com uma tensão permanente, em muitos casos a necessidade de afastamento da família, portanto não é só aquilo que se passa no hospital ou no centro de saúde, mas também aquilo que se passa fora, portanto, no seu contexto familiar, e tudo isto criou um contexto muito específico mas queria ouvir o Dr. Francisco Rodrigues sobre isto, que poderá ter criado aqui moças na saúde psicológica dos nossos trabalhadores. E a pergunta que lhe faço é se nós estamos a cautelar devidamente isto, se estamos a cautelar a garantia de termos trabalhadores para este período e se estamos a cautelar aquilo que vai acontecer depois deste período. Porque a percepção que tenho é que nestes períodos de crise nós vemos isso, aliás, nós vimos essa diferença neste interregno, neste vale que tivemos. Nos períodos de crise há ali uma espécie de disparo de adrenalina e as pessoas estão a trabalhar de uma determinada forma, mas quando os casos baixaram e estivemos ali 2 ou 3 meses num vale, percebemos que muitas pessoas foram abaixo. E, portanto, aqui o receio ou a preocupação é com aquilo que vai acontecer nos próximos meses, mas também aquilo que vai acontecer após esses meses e após a resposta aguda à crise e de que maneira é que nós estamos ou não a cautelar este problema. Sim, é uma preocupação legítima. Eu duvido muito que as pessoas com mais responsabilidade em termos de decisão no país não tenham consciência daquilo que são os riscos que nós corremos, ou pelo menos alguns riscos que corremos hoje, e os riscos que correm os profissionais de saúde em particular, com o prolongamento desta crise pandémica. Porque, de facto, disse muito bem, há diferenças entre aquilo que é a nossa capacidade de resposta num momento de pico, onde todo o nosso corpo se prepara para dar uma resposta, de acordo com aquilo que forem as competências que cada um tenha desenvolvido até então, é verdade. Nem toda a gente, apesar de tudo, também mesmo nestas circunstâncias, consegue ter a reação necessária. Mas outra coisa bem diferente é a consequência que o stress e a vivência mais permanente, inclusivamente algumas emoções associadas, incluindo o próprio medo, em alguns casos, que de uma forma prolongada têm um impacto que é de criação de desgaste e, portanto, de possibilidade de abrir vulnerabilidades onde elas poderiam até nem existir ou não serem visíveis. E, de facto, quando nós... O problema de haver exaustão, ainda antes de existir burnout, é o facto de estar a abrir caminho mais fácil para burnout, por exemplo.
Porque a exaustão em si, enfim, não é propriamente uma coisa agradável, embora nós às vezes até possamos sentir ali uma certa paradoxalidade de sensação quando está associado ao cumprimento de uma missão, mas quando essa exaustão se vai prolongando no tempo, sem capacidade de compensação, não é? Sem conseguirmos ter nem estratégias, nem recursos internos e externos para conseguirmos ultrapassar essa situação, pois isso pode levar ao surgimento de perturbações. E, portanto, nós temos, eu diria, 3 níveis de análise para a resposta que lhe tenho que dar. O primeiro a primeira resposta é não. Nós não tínhamos organizações, em geral, preparadas tanto do ponto de vista da estrutura como das políticas para os recursos humanos, para depois responder aos profissionais. Porque eu acho que, em Pico, nomeadamente, houve uma resposta possível, de elevado nível, aliás, dos profissionais. A questão é a resposta a dar aos profissionais. E aí nós tivemos diferenças. Houve alguma resposta que foi organizada, mas com diferenças geográficas que dependem precisamente dessa preparação existir previamente ou não. Deixe-me até particularizar. Centro Hospitalar de São João. O Centro Hospitalar de São João tinha, por exemplo, um serviço de psicologia devidamente já organizado de acordo com o despacho de 2018, que promovia a reorganização dos serviços de psicologia, com serviços autónomos com uma série de características, e que, portanto, permitia a organização desses serviços com competências, com capacidade de resposta, com muito menos burocracia nessa capacidade de resposta, por uma resposta direta à direção clínica e à administração, e, portanto, e isso permitiu a rápida adaptação de modelos de intervenção que incluíram o apoio, inclusivamente aos profissionais, em muitas situações. Isso não foi possível em todos os sítios, porque nem todos os sítios tinham estruturas já montadas para o fazer. Mas houve um esforço muito grande de tentar, inclusivamente, copiar boas práticas com uma rapidez tremenda para adaptar isso e ter isso a funcionar por todo o país o mais possível. Mas, mais uma vez, a organização do próprio sistema, do Serviço Nacional de Saúde, não estava preparada mesmo para fazer essa passagem de conhecimento rápido de instituição para instituição. Nós estivemos envolvidos a ajudar a fazer essa passagem. E eu julgo que não é suposto que uma ordem o faça. Pronto, numa situação de emergência, fazemos todos tudo o que for necessário. E fizemos. Mas acho que isso aconteceu porque não havia uma estrutura preparada. Por exemplo, não havia estrutura para haver articulação entre serviços de psicologia entre os diversos territórios, nem sequer regionalmente. Isso não existia. O que é natural, tendo em conta que não existiam serviços autónomos sequer organizados em muitos dos locais. Essa é uma dimensão estrutural que tem que ver com preparação de resiliência institucional e de resiliência também dos próprios profissionais. Se não existem estratégias, e não existem na maior parte dos sítios, estão agora a ser construídas em alguns bons exemplos, estratégias de prevenção de riscos psicossociais e, portanto, de promoção do bem-estar e de locais de trabalho saudáveis, a começar nas instituições de saúde, se isso não acontece, nós teremos à partida menos capacidade de resposta e de suportar no tempo situações que são depois limite. Portanto, seria sempre difícil. A situação que estamos a viver seria sempre difícil. Portanto, nós não estamos... Eu não quero passar nenhuma mensagem do tipo, se isto tivesse sido bem feito, nós agora estávamos aqui assim todos como se estivéssemos na esplanada. Isso não é verdade. Nós estaríamos a passar dificuldades. Mas não seriam, eram as mesmas. Portanto, é disto que estamos a falar. Depois, um segundo nível tem que ver com os apoios, então, com a tal resposta, já que não tem que ver com como é que tudo estava preparado, mas estando preparado, que resposta é que foi dada. Conseguiu-se dar respostas a profissionais, seja através dos serviços que existiam de psicologia e que existem de psicologia, seja através da criação, em tempo recorde, do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24. E isso
deu algum tipo de resposta. E ainda assim estamos a falar entre 45 mil atendimentos que foram feitos até ao final do mês passado, estamos a falar de cerca de 10% feitos a profissionais de saúde. É muito significativo, principalmente quando comparamos com aquilo que é geralmente o pedido de ajuda que é feito por profissionais de saúde junto da sua instituição, que naturalmente é muitíssimo mais baixo, por causa de ainda algum estigma associado nestas áreas. E depois, o terceiro aspecto é um aspecto que tem que ver com a recuperação. E nós aí temos muito poucas respostas preparadas. Porque depois das intervenções muito breves que foram feitas, nós não temos capacidade para fazer acompanhamentos daqueles que precisarem de muito mais atenção. E certamente que, se é verdade e ainda bem, que a grande maioria dos profissionais de saúde têm as competências, têm os recursos internos e, felizmente, muitos deles têm os recursos externos para fazerem compensações e para, até agora, conseguirem ir fazendo as recuperações necessárias para manterem um bom nível de ação e resposta, haverá sempre, e cada vez mais com o prolongamento da crise, um número maior de profissionais, que agora é ainda pequeno, mas que vai engrossando, que não vão conseguir fazê-lo. E quanto mais tempo isto se prolongar, mais esses recursos se vão esgotando, digamos assim, dos próprios, e as compensações vão sendo mais difíceis e vai sendo mais difícil dar resposta. E isso tem uma interferência, de facto, no desempenho. Tem uma interferência no desempenho, tem uma interferência, por exemplo, ao nível do número de erros que se cometem. A tomada de decisão está afetada, é preciso que tenhamos todos a consciência. A nossa tomada de decisão está muito dependente de nós conseguirmos ter uma espécie de janela de recursos livre e, portanto, conseguirmos que nas decisões que são eminentemente racionais, conseguirmos efetivamente tomar decisões racionais portanto, não haver uma contaminação excessiva que muitas vezes com o cansaço torna-se difícil de fazer, e aí nós precisamos mais recursos, porque se a população, de uma forma geral, precisa e não existem esses recursos neste momento, na nossa área, não existem de todo, então, no que diz respeito aos profissionais de saúde, não é propriamente uma exceção. Aquilo que pode acontecer, quanto muito, é que profissionais de saúde que possam ter melhores condições financeiras, pessoais, possam, eventualmente, ir buscar esse apoio por sua própria conta ao privado, ou ao setor, essencialmente ao setor privado. Mas, de uma forma geral, essas respostas não existem, não estão preparadas para o fazer. Está muito bem. Eu peço desculpa, mas o nosso tempo chegou ao fim. O tempo, de facto, é escasso. Resta-me agradecer aos nossos participantes neste painel, à doutora Rubina, ao doutor Vítor Papão, ao doutor Francisco Rodrigues, pelo excelente contributo que deram para esta discussão. Penso que surgiram aqui ideias importantes, propostas concretas de melhoria, e que eu espero sinceramente que cheguem à tutela e que possam contribuir para, de facto, esta aposta nas pessoas, que, como dizíamos há bocado, é muito referida, é muito propalada como um chavão, mas depois, infelizmente, tende a não se concretizar em medidas concretas, e é disso que nós estamos a falar e é disso que estamos a precisar. Muito obrigado aos três.